Querido participante, seja muito bem-vindo ao curso de Introdução à Filosofia. Esta é mais uma disciplina do curso de Teologia do Seminário Cristão Episcopal. Esperamos que você possa cumprir mais uma etapa da sua formação, aproveitando ao máximo e retendo o conhecimento necessário para que você seja edificado no Senhor. Queremos lembrar que, em caso de dúvidas, não hesite em se comunicar com o tutor da disciplina, através dos contatos que você recebeu ao confirmar a sua matrícula. A disciplina não tem um período especificado para início e término. Mas, você deve dar prioridade, de tal maneira que, em 4 semanas, você consiga concluir todas as atividades. Agora, vamos ao programa da disciplina. O primeiro módulo de Introdução à Filosofia irá discutir a origem da filosofia. Dentro dessa perspectiva, na primeira aula, vamos compreender onde surge a filosofia. Em seguida, vamos a uma aula que nos trará conhecimentos do mito à razão. Na terceira aula, teremos a apresentação do significado de doxa. Vamos também entender o que significa episteme, e as preocupações iniciais da filosofia. A busca do arquê. No segundo módulo vamos focalizar o conhecimento filosófico. Vamos conhecer um pouco da particularidade do conhecimento filosófico. Em seguida vamos discutir a cientificidade da filosofia e entender por que a filosofia foi considerada a ciência da totalidade. Depois vamos trabalhar as ferramentas do pensar filosófico, ou seja, o argumento, a lógica e a clareza. No módulo 3, vamos estudar os principais métodos filosóficos. Vamos aprender sobre a maiêutica, a dialética, a dedução e a indução. Ainda dentro dos principais métodos filosóficos, neste módulo 3, vamos estudar fenomenologia e analítica. No módulo 4 vamos estudar os problemas tratados pela filosofia. Nesta etapa do curso vamos trabalhar a ontologia, epistemologia, linguagem, ética e religião. Queremos lembrar que, depois de cada aula, você deverá responder os questionários correspondentes. Eles serão úteis para a sua avaliação. Você pode repetir a aula quantas vezes achar necessário. O importante é que você somente passe aos questionários quanto sentir segurança em respondê-los. E então? Vamos ao que interessa. Passemos então ao nosso curso. Você agora vai assistir ao vídeo que irá discutir a origem da filosofia. Não esqueça, se houver dúvidas, comunique-se com o tutor da disciplina. Se precisar rever a aula, você pode fazer quantas vezes desejar. Em seguida, responda ao questionário da aula. Acontece assim, a filosofia ela surge na Grécia Antiga, no período clássico, por volta do século 7 a 6 a.C. Etimologicamente, a palavra filosofia é a junção de duas palavras gregas, philo e sofia. Philo sendo amor ou amizade, e sofia sendo sabedoria. Bem, essa forma de juntar palavras e essa nomenclatura é dada a responsabilidade a Pitágoras de Samos, da ilha de Samos. Lembrando bem que toda vez que você achar que um filósofo é o sobrenome dele, não, é da ilha que ele vem. Então, Pitágoras vive na ilha de Samos, uma ilha grega. Tá? Então, logo a filosofia, pela sua nomenclatura, ela indica um estado de espírito, da pessoa que ama, que deseja estar perto do conhecimento, o estima, o procura, o respeita. Como eu disse, então, atribui-se a Pitágoras de Samos, que viveu no século V AC, a responsabilidade e a invenção da palavra filosofia, porque antes era somente sofia e quer sabedoria. Quem praticava sofia eram os sófos, que eram os sábios. E aí veio de carona nos sófos os sofistas, que foi o lado negro, vamos dizer assim,
pensamento grego antigo, porque os sofistas eles manipulavam as pessoas, mas isso é para a gente falar nas aulas que vão sequenciar a aula 1. Tá? Então, vamos voltar ao início da filosofia. Pitágoras ele afirma que o filósofo ele é movido pelo desejo da observação, da contemplação, para analisar as coisas, as ações, a vida, ou seja, é movido pelo desejo do saber. E ele defende também a ideia de que o filósofo, tá? O realmente filósofo, ele defende a ideia que ele não é dono do saber. Ele, no máximo, é amigo do saber, ele quer estar perto do saber, ou seja, do conhecimento, ele não o detém, ele apenas quer saber. A filosofia grega ela é compreendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico, sistemático da realidade, tanto da natureza quanto da realidade humana, e também da realidade da origem e das causas das ações humanas e do próprio pensamento, sendo assim um fato tipicamente grego. Por que a gente diz que é tipicamente grego essa percepção de mundo? Porque os outros povos da época tinham a percepção sobre toda essa realidade, mas de outra forma, não era assim tão sistemático quanto o povo grego. Tá? Eles interpretavam de formas completamente diferenciadas o mundo e a realidade que os cercava. Bem, posteriormente, por razões históricas e políticas, esse tipo de pensar grego passa a ser predominantemente lá na Europa ocidental, principalmente com o período helenístico, que é quando Roma entra e domina a Grécia. Então mistura, né, a cultura fica greco-romana, e aí a Grécia expande ainda mais os seus conhecimentos e a sua forma de perceber o mundo, de analisar as coisas que o cercavam, e então acaba vindo para o Brasil esse tipo de pensamento com a colonização portuguesa. Tá? Então, assim, uma coisa puxa a outra na história. Então, é devido à filosofia que foi disseminada na Europa Ocidental desde esse período que a gente está tratando, que é o período clássico, que foi, depois, na Idade Média, né, foi dado os fundamentos do que chamamos hoje, aqui, inclusive aqui no Brasil, de razão, racionalidade, ciência, ética, política, técnica e etc. Se você analisar todas essas palavras que eu falei, todas elas são gregas e muitas outras que a gente usa aqui no Brasil. Elas vêm da Grécia, do grego. Então, claro que o pessoal de letras, aí, principalmente, sabe disso. Né? A nossa língua portuguesa ela é formada ela vem do latim. Mas nós temos muitas palavras gregas, principalmente na área do conhecimento, aqui para o nosso idioma. Tá? Então, a filosofia, o pensamento grego, ele tem muita importância para a gente, ele tem muito peso, embora isso não tenha sido, até então, colocado para a gente. Mas isso também é uma outra história que a gente vai discutir aí nas próximas aulas, e vocês vão entender bem os motivos ideológicos que fazem com que fizeram com que tenha sido assim. Tá? Então, vamos voltar aqui. Os modos de pensar e de agir criados no Ocidente pela filosofia grega foram incorporados por várias culturas, inclusive a nossa, como eu acabei de dizer. É dado a responsabilidade do início da filosofia a um carinha chamado Tales de Mileto. Tá? Lembrando que o de Mileto não é o seu sobrenome, porque ele vivia na ilha de Mileto. Também, junto com Tales de Mileto, vem Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Bem, esses três camaradas, eles são os responsáveis, historicamente falando, pelo início da filosofia. Bem, vamos ver o que aconteceu, então, o que deu na cabeça desses três camaradinhas de iniciar o pensamento racional. Então, vamos voltar a fita um pouquinho e vamos ver o que acontece
com o povo lá, o homem lá da pré-história. Lembrando que quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, tá? Vamos deixar a ideia patriarcal de lado. Eu estou falando homem, ser humano, homens e mulheres. Então, lá no período pré-histórico, congela um pouquinho essa informação que eu te dei da filosofia, que ela acontece no período clássico. Vamos voltar no tempo e vamos lá para o período pré-histórico. Bom, como é que será que o homem da pré-história conseguia entender todos os fenômenos meteorológicos, todos os fenômenos naturais que aconteciam ali naquele lugar onde ele vivia? E esse lugar era todo o planeta Terra. Chuva, furacão, vulcão, raio, trovão. Como é que ele explicava o surgimento do alimento, né, na agricultura? Ele não tinha ainda a ideia de agricultura, do plantar e do colher, mas ele tinha a ideia do colher. Eles eram coletores. Como é que ele explicava nascimento e morte, coisas boas e coisas ruins? Bom, para a gente hoje é tudo muito óbvio, porque a gente já vem com o manual de instrução, né? Então, a gente já sabe das ciências, todo mundo explica para a gente. Quando a gente é criancinha, está chovendo, está trovejando, está dando raio e tal, o responsável, mamãe, papai, tio, vovô, vai dizer para você que o anjinho está fazendo xixi, que o papai do céu está lavando o céu, fazendo faxina, isso, cambal. Só que depois a gente cresce um pouquinho, vai para a escola e sabe como é que as coisas acontecem e tal. Só que o cara da pré-história, ele não sabia. Então, como é que ele vai explicar aquela loucura toda que é maremoto, que é todos esses fenômenos aí que eu te falei, tanto os assustadores quanto os positivos, né? Como é que, de repente, nasce o sol, né? O que a gente chama de sol hoje, a estrela, e fica dia e tudo fica claro e é agradável porque é quente e de repente some, desaparece, depois ele aparece de novo no céu e tal. A lua também, porque que de vez em quando fica uma bola enorme no céu, de vez em quando fica só um fiozinho, porque de vez em quando tem estrela, de vez em quando não tem estrela. Bem, o que é que ele faz? Ele começa a pensar sobre aquilo e ele chega à conclusão que existem seres superiores a ele que determinam, então, todas essas forças. E aí surge a ideia dos deuses. O deus do trovão, o deus do raio, o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus da morte, e por aí vai. O deus do amor, porque como é que ele explica que ele sente desejo por outra pessoa, né? Então, tudo que envolve a realidade do indivíduo humano naquele período é caracterizado por deuses, seres superiores que podem tudo, né? Porque são superiores. Muito bem. E a vida vai continuando assim, aí o homem descobre a agricultura, o que a gente chama de advento da agricultura, ele deixa de ser nômade, que é sair com a sua tribo, com o seu clã de localidade por localidade, para poder coletar todos os frutos e todas as coisas que ele conseguia na natureza para o seu alimento, para a sua sobrevivência. Os homens iam, então, à caça, só que naquele espaço onde eles estavam, chegava um momento que acabava tanto os frutos a serem colhidos, como os animais também. Os animaizinhos paravam de ir para aquele espaço. Eles eram afugentados, né, pela própria caça e tal. Então, o nômade, como você deve se lembrar nas suas aulas de história do ensino médio, o nômade ele mudava de localidade, ia um pouco mais distante e tal, e começava tudo de novo. Até que um determinado período ele descobre a possibilidade do plantar e do colher. Planta sementes para colher. Pô, maravilha, fantástico, maravilhoso, vida, salto quântico, né? Porque ele já não precisa mais ter todo aquele sacrifício de ficar se locomovendo com todo o seu clã, com toda a dificuldade para sobreviver. Ele passa a ter uma vida em local fixo, tá? Ele deixa de ser nômade, tá? E passa a ser o que a gente chama de sedentário.
Bom, nesse momento, então, surgem o quê? Os vilarejos, as cidadezinhas, que são, na verdade, os clãs que estão fixos, tá? Naquele período também não tinha a ideia do indivíduo, não tinha a ideia do eu, tinha a ideia do nós. Eles viviam numa sociedade igualitária, onde todos plantavam, colhiam, criavam gado e também caçavam, tá? Então, tudo que era produzido naquele clã, naquela tribo, era dividido igualmente por todos, ok? Mais tarde, e isso não é só na Grécia não, tá, gente? Isso vai acontecendo em todas as partes do planeta. Mais tarde, mas vamos ficar focado na Grécia, que é onde nos interessa. No que hoje a gente chama Grécia, né? Que é ali na parte sul da Europa. Então, tá. Aí eles vão, então, esse povo que a gente tá focando, que inicialmente está na ilha de Creta, que ela fica mais ao sul, é a última ilha ali das ilhas gregas. E aí você vai ver, então, que todo o desenho da Grécia, ela é composta por ilhas que ficam ali no Mar Egeu, ali no Mediterrâneo. Aí o que acontece? Vai evoluindo a ideia de população, a ideia de cidade, e eles formam, então, a polis, que é as cidades-estados gregas. Qual é a diferença? Por que cidades-estados? Porque cada cidade tinha o seu governante e ele poderia governar assim como bem entendesse. Não tinha como hoje a gente tem a ideia que no Brasil, por exemplo, nós somos uma república federativa, onde nós temos vários estados e temos governador para cada estado, mas todos devem responder ao presidente da república, né? Tem um poder de mando ou um grupo de poder de mando. Lá na Grécia, não. Eles tinham cada ilha, embora tudo fosse Grécia, cada ilha, Atenas, Mileto, Esparta, e todas as outras ilhas, cada ilha tinha o seu governante. Na verdade, era um colegiado de 5 pessoas e um governante. Mas tudo bem, isso não interessa muito para a gente, a política grega agora. O que interessa é dizer para vocês que eles que foram as pessoas que inventaram a democracia. Que, superficialmente falando, a democracia é onde o povo elege o seu governante. Tá? Isso é importante que você saiba. Ok. Então, já nesse período, o grego já tá formado o povo grego, eles já estão nas cidades-estados, vivendo lá bonitinho a sua vida. Tá legal. Só que eles acreditam, então, em deuses, assim como todos os outros povos. A explicação que eles dão são de que todas as forças positivas e negativas que acontecem na vida deles, assim como dia, noite, chuva, temporal, nascimento, morte, é responsabilidade dos deuses. Tá? E eles têm lá um panteão grego que cada deus é de uma força da natureza. Beleza. E eles acreditam também que os deuses moram num monte chamado Olimpo, que é um monte que fica na Grécia. Ele é uma montanha, é o ponto mais elevado da Grécia. Tá? E pela sua altura, o seu pico é coberto por algumas nuvens. Né? Quando existe nuvem e tal, então a nuvem encobre aquele local. E nesse período, lá na Idade Antiga, esse monte era uma coisa muito misteriosa para o grego. Né? Então, o que ele atribuía? Que o Monte Olimpo era a morada dos deuses. Era onde Zeus, principalmente, que era o deus dos deuses, lá do panteão grego, ele morava no Olimpo. E as localidades que fugiam aos olhos dos gregos, né, era depois do mar ali, né, eles estavam na ilha e tal, era a morada de alguns deuses também. Então tinha o deus do mar, que é Netuno, então ele mora em determinado espaço e tal. E aí vai a imaginação humana. Bom, muito bem.
Acontece que também tem um outro detalhe importantíssimo. O relevo grego ele é extremamente arenoso, ele é extremamente difícil de se manter uma agricultura. Claro que se em alguns pontos do relevo grego você consegue plantar e tal, só que não dava para que toda a Grécia fosse alimentada pelo pouco espaço de terra fértil que se tem na Grécia, inclusive até hoje. Tá? Então, a agricultura na Grécia é uma coisa bastante complicada. Então, como é que eles fizeram para sobreviver? Muito simples, o ser humano ele se adapta. Né? Então, o que ele fez? Ele desenvolveu o comércio e o artesanato. Então, eles faziam, eles eram muito ricos na ideia do artesanato. Então, eles faziam vasos de cerâmica, pintavam aqueles vasos de cerâmica, várias peças de cerâmica, que era bastante importante naquela época. Né? E eles vendiam. Mas vai vender para onde? Como? Será que eles iam subir as montanhas lá, que era tudo muito difícil, né, o relevo, para chegar nos outros povos? Não, eles estavam na ilha, então era muito mais fácil eles irem por mar. Então, eles também desenvolveram a navegação. Aqueles barcos fantásticos onde existiam vários remadores que ficavam sentados alinhados assim um atrás do outro, dos dois lados da navegação lá do barco, e eles iam remando e tal. Então era assim, a vela, muito interessante. Com certeza você já viu algum filme épico, né, desse período que acontece na Grécia, e você está aí visualizando, está lembrando. Então tá. E aí eles iam então e começaram a ter, por essa necessidade de sobrevivência, eles começaram a ter contato com outras culturas. Lembra que eu falei agora há pouco que as outras culturas, os outros povos também tinham seu panteão? Então eles também explicavam as forças da natureza que também aconteciam com eles. Eles explicavam através de deuses. Só que as nomenclaturas dos deuses eram diferentes. Né? Então, eles também tinham Deus do raio, Deus do trovão, Deus do mar, Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus da morte, Deus do amor, e por aí vai. E eram outros deuses. Então, os caras começaram a pensar ao longo do tempo, poxa vida, peraí, mas não é Zeus o Deus de todos os deuses? Né? Só está do outro lado da Terra. Além do que, não era aqui que morava, por exemplo, o Deus da fertilidade, né? Porque no Olimpo mora Zeus. Mas os outros tantos deuses moram aí espalhados em locais que a gente não consegue chegar. E agora a gente chegou e viu que não é a morada dos deuses, viu que aqui tem outras pessoas iguais a gente. Então, isso começou também a intrigar a ideia grega, tá? A ideia do pensamento grego e da percepção grega. Bom, somado a isso, nós temos também o fator político, por isso que eu falei da democracia, falei da eleição, né, pelo povo, do governante. Gente, era igualzinho aqui, ser humano é ser humano em qualquer tempo, espaço ou lugar. Os políticos lá daquela época, eles também faziam propaganda política, porque já que o povo ia votar neles, eles precisavam fazer propaganda, precisavam convencer o povo que eles eram o melhor governante. Infelizmente, também acontecia igualzinho, né, em todas as partes do mundo da atualidade, que os governantes prometiam mundos e fundos no período da propaganda política, para conseguir voto do povo, e depois que eles conseguiam se eleger, muitas coisas que eles haviam prometido, muitas coisas que seria fantástica para o povo, eles não faziam, simplesmente não faziam. Alguns também começaram a pensar, poxa vida, se Zeus está aqui no Olimpo, tão próximos a nós, né? Tão próximo a nós, outros deuses também estão no Olimpo, estão vigiando tudo. Vou falar de uma forma bem senso comum. Os deuses metem o bedelho em todas as coisas da nossa vida. Se intrometem em tudo. Por que eles não vão se intrometer na vida política? Como é que eles não estão percebendo que o fulano, ciclano e beltrano prometeram isso, aquilo, aquele outro, e não fizeram nada depois de eleitos?
Nada acontece, nenhum castigo. O que está acontecendo? Cadê, né? Então, isso também fez com que eles pensassem se de fato os deuses, eles se intrometiam na vida dos humanos. Não, prestem atenção, não que eles deixaram, o povo grego deixou de acreditar em seu panteão. Não que eles achassem que, então os deuses não existem, tá? Não, não é isso. Mas eles começaram a querer entender toda aquela realidade, como eu disse lá na introdução, tá? Quando eu explicava sobre a ideia da filosofia em si. Bom, se os deuses fazem nada em relação à política, e até à má política, por que será que eles interferem na agricultura, com o clima, com a chuva, com o vento, com o frio, com o calor? Por que será que eles estão também responsáveis pelo nascimento e morte? E por aí vai. Começaram a pensar dessa forma. Bem, é assim, entre outras coisas, que alguns historiadores defendem a ideia do início da filosofia, que é o pensamento crítico. Com Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes também da ilha de Mileto. Tá? Eles começam, então, a observar a natureza e a tentar encontrar a essência que estaria em todas as coisas. Para eles descobrirem o funcionamento tanto da natureza quanto da verdade humana, né? O que vai em relação à natureza e o que vai em relação ao humano, nós temos que primeiro descobrir a essência, ou seja, aquele primeiro elemento que compõe todas as coisas. E olha que interessante, gente, eles estão lá no período clássico, lá na antiguidade, 7 séculos, 5 séculos antes de Cristo. E eles já têm a ideia de que, se no momento em que eles conseguem o primeiro elemento de todas as coisas, ou seja, o que compõe todas as coisas, vivas e não vivas. Eu comento em sala de aula que, quando eu estudei no ensino médio e tal, o primeiro elemento de todas as coisas, ou seja, a menor partícula que compunha todas as coisas, era o átomo. Só que, eu estudei faz tempo, né? Aí a ciência evoluiu, aí descobriram o íon. E agora, hoje, já existe uma outra partícula que é menor ainda que o íon, que os cientistas estão colocando aí, e que eu confesso a vocês que eu não sou dessa área, então, ou seja, o que eu quero dizer a vocês é que, desde aquele período, o indivíduo humano já tem a ideia de que, se ele descobre a essência de todas as coisas, ele descobre o funcionamento de todas essas coisas, ok? Agora, se você acredita que está em condições de responder o questionário da aula, abra no link especificado do site e vamos em frente. Caso contrário, assista mais uma vez esta aula.